Fofinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora vocês estejam vendo essa aula. É o pessoal que está acompanhando ao vivo aí. Firme e forte essas últimas semanas. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 40 a 60. 48 a 60. Eu não acredito que vá dar tempo para corrigir tudo, mas a gente vai corrigir o máximo que pudermos aqui em relação aos termos relacionados ao nome. Tá bom? Eu estou com o material aqui, estou com a apostila, modifiquei para não aparecer as respostas, né? Mas vamos começar a correção aqui. Davi, mas eu não sei se tu perguntou na aula passada, mas foi como acho que eu já havia falado, mas na hora que a coordenação disser assim, lança, aí a gente lança. Tá? É só questão de eles determinarem lá a data que a gente pode abrir. As minhas notas já estão prontas. Acho que já tem umas 2 semanas, eu acho. Mais ou menos isso mesmo. Aí é só lançar, beleza? Inclusive as redações do laboratório as que estavam comigo eu corrigi já, beleza? Vamos lá. Sim, antes que eu comece a aula. Algumas coisinhas aqui. Essa semana, quarta-feira, nós vamos fazer o possível para testarmos o laboratório pelo novo sala de aula, né? Por isso que eu mandei os e-mails para vocês. Aí deixa eu até reforçar isso daqui. Eu sei que tem pouca gente acompanhando agora, né, em relação à totalidade, mas olha só, aqueles e-mails que eu mandei, depois eu fiz um videozinho ontem bem curtinho para um dos professores, acho que foi para a Kilvia, só para mostrar como é que ela vai fazer esse cadastro lá no sala de aula, como é que ela vai colocar esse e-mail, mas para vocês é exatamente a mesma coisa. Eu não vou mandar ele, eu vou mandar um vídeo mais completo, porque tem alguns outros recursos que a gente vai usar, e aí eu vou fazer uma coisinha um pouquinho mais abarcando todos os recursos que a gente vai usar, né? Especialmente do lado de vocês, não sei quantos deles a gente vai conseguir usar, vai conseguir colocar em uso nessa próxima semana, mas a maior parte deles eu espero que dê certo a gente botar para funcionar. Então, eu vou mandar para vocês daqui para quarta-feira, no mais tardar, né? Eu vou fazer um tutorialzinho bem curto para vocês conseguirem colocar, mas que caiba pelo menos os recursos que a gente vai usar para essa primeira aula do laboratório de redação, né? Uma das coisas que me permite agora é fazer a gravação pelo Meet, né? Então já facilita de não estar com 1 trilhão de programas abertos aqui para poder fazer essa gravação, certo? Então fica mais fácil até inclusive de lançar, né? E pega exatamente a minha apresentação e a minha imagem. Então, quando vocês forem assistir, eu acredito que fica até melhor. Mas vamos lá. Então, olha só, pedir para vocês resolverem as atividades da página 48 a 60 e, antes que eu esqueça, estou com sala de aula aberta aqui. Infelizmente, eu não tenho como mandar um print para vocês, mas eu vou dizer o número. Eu vou dizer o número aqui, e aí vocês vão ficar sem ter argumentos e vai ficar gravado. Fofuras. Coisas lindas do tio. A atividade da página 48 a 60 foi passada com uma semana de antecedência. E 3 pessoas das 66 cadastradas no sala de aula fizeram. 3. E vou dizer os nomes. Cíntia Galvão, Davi Pinheiro, Jaciane Silva. Então, assim, aos demais, né? Depois não reclama que tá faltando ponto, hein? A gente vai fazer prova ainda, então cuida. Então, voltando para a nossa programação normal. Stonks. Uhum. Então, vamos lá. Voltando à nossa programação normal aqui. Foi mal, Felipe. Que pena que você está em casa, né? Então, olha só. Os exercícios aqui são relacionados ao que nós vimos na semana anterior, que foram os termos ligados ao nome, nas 2 semanas anteriores, na verdade, né? Porque parte do conteúdo eu dei na semana retrasada.
e são os adjuntos adnominais, o aposto, o predicativo e os complementos nominais. E eu ainda falei do vocativo na aula passada, que apesar de não ser um termo relacionado ao nome, às vezes vocês acabam confundindo, assim? Então, eu fiz questão de deixá-lo dentro do mesmo contexto da explicação, justamente para que a gente consiga perceber que, por mais que ele se pareça com aposto, né, ele na verdade não é um aposto, ele não tem essa função de aposto, ele não complementa, ele não adiciona informação ao substantivo, e aí, consequentemente, ele não pode ser considerado como um termo relacionado ao nome, né? Ele está muito mais relacionado ao contexto em si do que ao nome propriamente dito. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, fechar, na verdade, a sala de aula. Vamos lá. Porque aqui eu estou com 2 computadores abertos, isso é uma tristeza. Então, vamos lá. Primeira questão. Olá, eu sou John Arbuckle. Eu sou cartunista e esse é meu gato Garfield. Olá, eu sou Garfield, eu sou um gato e esse é meu cartunista John. Nossa única preocupação é entreter você. E o gato pensa, me dê comida. Então, não é necessariamente a nossa única preocupação, né? Deixa eu só abrir o chat aqui, que eu acho que alguém perguntou alguma coisa aqui, eu não soube responder. Tá. Agora, sim, eu sei que talvez Yala tenha falado na brincadeira, mas muitos de vocês estão olhando, gente, somente o mural, tá? Vocês estão olhando o mural e estão deixando de olhar as atividades. Deixa eu até ter certeza aqui de que eu coloquei essa atividade como língua portuguesa, que eu marquei o tópico. Eu marquei o tópico. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque o que está no mural foram os recentes. E à medida que outras coisas vão sendo colocadas, aquelas que estavam lá antes vão desaparecendo. Então, não é porque não está no mural que significa dizer que não tem atividade, não. Então, vocês têm que não apenas confiar no aplicativo, entregando a atividade, mas vocês também têm que ver o tópico a tópico, ver o que é que tem lá. Abrir a plataforma e dar uma olhada, certo? Porque senão vocês vão acabar se prejudicando com isso aí. A questão vocês nem tanto, mas muita gente do Fundamental 1, 2, né, tava olhando só o mural, aí os pais ficavam loucos. Porque não tem atividade. Não, tá lá, é porque você tá olhando só o mural. Aí no mural, às vezes, não, na hora que você vê, já passou a atividade e o menino disse que perdeu, né? Bom, mas vamos lá. Então, dê uma olhada lá depois. Pronto, eu vou falar com os outros professores com relação a essa questão dos tópicos, porque realmente alguns, na hora de marcar, pode ser que tenham esquecido lá, mas eu vou dar uma olhada, inclusive, o que eu puder manualmente mexer e colocar no tópico certo, eu já coloco, tá? O que não, eu vou falar com os professores e pedir para eles colocarem, beleza? Mas vamos nós aqui, então. Então, primeira questão, assinale a afirmação incorreta sobre a tira. A tira é metalinguística. 2 bombons aí para quem me responder aí no chat agora o que é metalinguística. Ou nesse contexto aí, o que é que significa metalinguística? Tempo. Alguém sabe? Quer abrir o microfone para falar? Texto falando do texto. Cíntia, muito bem. É isso mesmo, né? É quando você usa a linguagem que você está... é quando você usa a... Bombom quando a gente voltar da pandemia. Quando você usa a linguagem... uma linguagem específica para explicar como essa linguagem funciona, aí você tem o que nós chamamos de metalinguagem, né? Então, eu estou usando aqui a tirinha para falar do processo de produção de tirinha. E aqui é uma coisa que os filmes da Marvel meio que já deixaram incrustados na cabeça de vocês, né? Deadpool manda lembranças. É a chamada quebra da quarta parede, né? Que é aquela parede que permite a comunicação da história, né, diretamente ao interlocutor, que no caso somos nós, os espectadores. Então, no caso, a tirinha ela tem uma quebra de quarta parede quando eles se direcionam a nós, interlocutores. Que, na verdade, nós não somos interlocutores no sentido de nós estamos nos comunicando com eles, né? O que a gente está ali é como espectador, a gente está vendo a história acontecendo nas tirinhas, mas nessa tira específica, ele quebra essa parede para se comunicar, para criar esse laço de comunicação com a gente. Só que você tem que observar o seguinte,
a ideia da metalinguagem é fazer uso da própria linguagem, né? E às vezes, só para que eu não me faça entender errado aqui, às vezes a gente fala de metalinguagem, a gente fala especificamente de língua, né? E vocês acham que a gente está falando especificamente de língua. E não é necessariamente a língua portuguesa, não é necessariamente a língua a francesa, ou seja lá qualquer outro idioma, né? Se você tem um quadro, por exemplo, uma pintura, de uma pessoa fazendo uma pintura, tem uma metalinguagem ali, né? Se você tem uma música que fala de como fazer uma música, você tem uma metalinguagem ali. Se você tem uma escultura de um escultor fazendo uma escultura, você tem uma metalinguagem ali. Então, é a linguagem falando de si mesma, né? Então, no caso aqui, o cartoon, ele está sendo utilizado para falar do próprio processo de produção do cartoon, né? Óbvio que ele não está minimizando, fazendo com minúcias esse detalhamento, mas existe aí a interlocução do cartunista com o desenho que ele faz, né? E com a pessoa para quem esse desenho é dirigido. Então, sim, existe metalinguagem. Beleza. Letra A está correta. Como ele está pedindo a incorreta, a gente continua. Letra B. A expressão facial e a corporal dos personagens indicam diferentes estados de espírito. Se você observar bem, o John está rindo, né? Está sorrindo, está com aquela cara de... tá de boa, né? Enquanto o Gafford está com aquela cara de meio que... eu estou aqui porque eu tenho que estar, né? Ele não tô, se eu pudesse estar fazendo qualquer outra coisa, eu estaria fazendo. Então, a figura do Gafford contrasta com a figura do... Odeio segundas-feiras, exatamente. Contrasta com a ideia, com a imagem e a linguagem corporal do John. O John tá sentado, está relaxado, o Gafford está com o que seriam os ombros dele, né? Caídos, né? Como se estivesse com preguiça, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, eles estão em diferentes estados de espírito. Principalmente a expressão facial é o que entrega mais, tá bom? Então, a letra B também está correta. Letra C, o paralelismo entre a fala do cartunista e de Gafford nos dois primeiros quadrinhos dá a entender que ambos têm uma relação harmônica. Eu ia copiar esse... Deixa eu até achar aqui. Eu tinha deixado aberto e fechei. A definição do que é paralelismo. Deixa eu ver se dá para jogar no chat aí para vocês. Tá. Foi aí, não foi? Então, olha, só para contextualizar. É porque existem paralelismo de vários tipos, sintático e semântico, né? Mas a construção específica dele, né? Ó, nome que damos à organização das ideias e expressões de estrutura idêntica. Temos dois tipos de paralelismo. O sintático relacionado aos termos de mesma estrutura sintática de uma frase. Então, é como se a gente tivesse a mesma ideia, né? Sujeito, predicado, objeto direto, sujeito, verbo, objeto direto, sujeito, verbo, objeto direto, se repetindo em frases diferentes. E o semântico, que é relacionado às ideias semelhantes dentro de uma frase. Então, é essa ideia do, olá, eu sou John Arbuckle e sou cartunista, esse é meu gato Gafford. Olá, eu sou Gafford e eu sou um gato e esse é meu cartunista John. É no sentido do paralelo, o paralelismo nesse sentido aí, não só na construção sintática, mas também semântica, né, deles estarem se apresentando e apresentando a pessoa com quem que está próxima a eles, né? No caso, o John apresentando o Gafford e o Gafford apresentando o John em seguida. Tá bom? Então, a ideia de paralelismo é essa. Aí abre-se um parênteses. Isso é terrível dentro da produção de texto, tá? Existem algumas situações específicas em que dá para você criar um paralelismo desse jeito, parecer inteligente, ser inteligente e realmente fazer sentido dentro da produção do texto pro Enem, tá? 90% é dar um tiro no pé. A gente vai falar disso no laboratório até... Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas... como mudou tudo, né, era depois das férias. Então, lá para agosto, provavelmente, a gente vai falar dessa questão do paralelismo, certo? Tá lá, tem um tópico específico para isso. Mas vamos voltar. Então, o paralelismo entre a fala do cartunista e a de Gafford nos dois primeiros quadrinhos dá a entender que ambos têm uma relação harmônica, que essa apresentação cordial, realmente, da forma que está ali, parece que realmente a relação deles é muito boa, né? Que é como se eles tivessem combinado e tá tudo dando certo. Então a letra C também estaria correta. Óbvio, só sobra a letra D como sendo incorreta. Então, olha aí. A fala do gato no terceiro quadro é coerente com a de John, que confere o efeito de humor ao texto. A gente já falou disso inúmeras vezes, né? Tirinhas, a construção
do humor, né, que normalmente elas são humorísticas, a construção do humor se dá normalmente pela quebra da expectativa. E muitas vezes essa quebra da expectativa é feita de maneira incoerente. Por isso que é engraçado, né? Quando o John fala que a preocupação principal, né, ou a única preocupação deles é de entreter a nós, leitores, dá a entender que o gato vai falar é uma confirmação, principalmente por conta do que foi feito nos 2 primeiros quadros, né, em que eles pareciam estar falando a mesma coisa. E aí, quando ele diz assim, me dê comida, mostra que, na verdade, não existe harmonia nenhuma, eles não estão em consonância nenhuma, nada foi combinado, se foi combinado, o Garfield resolveu não seguir mais porque ele se encheu, né? Então, não há coerência do que ele fala com o John. Na verdade, é incoerente o que ele fala em relação ao que o John falou. Ele está em descompasso em relação ao que eles. A fala de cada um deles está em descompasso uma com a outra. É isso que confere o efeito de humor ao texto? A incoerência, não a coerência, até mesmo porque ela não existe, tá? Então a letra D seria o item incorreto, tá bom? Vamos nós. Fofinhos, até aí de boa? Yes ou no? É porque a gente só falou de uma questão, né? Então vamos lá. Transcreva na letra A um verbo bitransitivo presente na tira, indique seus complementos, e depois um verbo de ligação. Vamos lá, fofuras. Verbos bitransitivos e verbos de ligação. Vamos lembrar. Verbo bitransitivo é um verbo nocional, portanto, ele tem que indicar a ação, não é isso? E quando ele é chamado de bitransitivo, significa dizer que ele tem 2 objetos. Portanto, ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Pelo amor de Cristo, quando eu disser que tem 2 objetos, não é como se eu estivesse dizendo assim, Rodolfo comprou um carro e uma casa. Aí, carro e casa são objetos do verbo. Bom, pode até ser objetos do verbo, mas não são objetos do mesmo verbo. Eu já falei disso aqui para vocês, né? Um dos verbos comprar está implícito. O verbo só é bitransitivo, o verbo só tem 2 objetos quando você tem naturezas sintáticas diferentes. Um é objeto direto, o outro é objeto indireto, tá bom? Então, o verbo bitransitivo e um verbo de ligação. O verbo de ligação é o verbo não nocional, é o verbo que não é capaz de indicar uma ação, e sim, na verdade, um estado. Ele estabelece ali uma ponte entre sujeito e predicativo, tá bom? O que é um verbo pronominal? Cara, deixa eu ver se eu acho aqui a definição também. Mas você vai encontrar verbos pronominais, Felipe, principalmente naquela situação de verbos reflexivos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu jogar aí também jogar no chat para vocês. É a situação em que você vai fazer a questão da colocação pronominal, né? O me, o ti, o si, o nós. Eu estava falando disso aqui agora um pouco no... Foi não? Peguei errado? Peguei errado. Deixa eu lançar aqui de novo, peraí. Que aí você tem 2 situações. Você primeiro tem a situação da necessidade do verbo de ter um complemento. Aí você tem um contexto em que você está utilizando um pronome oblíquo como objeto do verbo, ao invés de um pronome pessoal reto. E você ainda tem a ideia, a construção de uma ação reflexiva. Por exemplo, cortei-me com a faca, né? Então, nessas situações aparecem esses verbos pronominais. Eu joguei a definição aí no chat. Eu tô pegando da internet aqui, mas é só para facilitar para eu ter como lançar para vocês aí, beleza? Eu acho que na apostila do segundo ano, a gente tem esse tópico. Depois eu posso, deixa eu ver se eu tô com ela aberta aqui. Tô. Deixa eu ver aqui, a voz reflexiva. Aqui, ó. Eu não sei se dá para ver aí, eu tô marcando aí, ó. José Disseu defende-se de acusações da Lava Jato. Ele defende a quem? Ele defende a si mesmo, né? Então, esse si que está aí, deixa eu ampliar aqui para vocês verem, só para não deixar o Felipe sem resposta. Esse si aqui, ó, que é um pronome oblíquo, ele está colocado aqui em uma construção enclítica, ou seja, ele está depois do verbo. E se você observar bem, essa voz aqui, ela é uma voz reflexiva. Por quê? Porque quem realiza a ação de defender é José Disseu. E o objeto que está sendo defendido, o objeto da defesa, é o próprio José Disseu. Portanto, o verbo é pronominal nesse contexto de reflexão. Beleza? Coincidentemente, estava justamente em cima de voz reflexiva aqui. Foi o assunto que eu trabalhei com os meninos na semana passada. Respondi? Beleza.
Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto, então o verbo intransitivo e o verbo de ligação, né? Vamos lá procurar. Então, nesse caso aqui, olha, quando ele diz assim, olá, eu sou o John Arbuckle e eu sou cartunista, e esse é meu gato. Olá, eu sou o Gafford, eu sou um gato e esse é meu cartunista John. Nossa única preocupação é entreter você. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não sei, porque eu acho que eu não vou conseguir riscar aqui. Não, falta a ferramenta do lapisinho. Dá, deixa, tem nada. Falta, tem nada, depois eu vou. Mas olha só, o verbo ser é um verbo de ligação, né? Vendo nessa forma aqui, eu sou, né? Primeira pessoa do singular. Eu sou, esse sou aqui tem função única e exclusiva de estabelecer a ligação entre o sujeito eu e o predicado John Arbuckle, ou sou John Arbuckle, né? Esse sou aqui tem a classificação de verbo de ligação, porque na prática ele não está indicando situação não, ele não está indicando ação nenhuma, né? Ele está ali única e exclusivamente indicando um estado, uma situação, beleza? Nesse caso, aí, beleza, achamos o verbo de ligação aqui. Tem ele e tem outros, né? Tem o sou aqui que aparece mais algumas vezes. Aí no último quadro ele diz assim, ó, nossa única preocupação é entreter você. E aí lá no final ele diz assim, ó, me dê comida. Alguém falou aqui no chat, eu acho que foi Cíntia, isso, bitransitivo eu coloquei o D, exatamente. Porque, preste atenção, o D aí vem do verbo dar. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Então, olha só, ainda bem que o chat não fica gravado na aula, né? Porque aí, era bom que ficasse como prova, né, para os pais verem o que a gente atura. Mas, enfim, o verbo dar é, de fato, o verbo bitransitivo aí, tá? Porque, preste atenção, quem dá algo a alguém. Preste atenção nesse a alguém, porque nesse contexto você tem uma preposição. Se você tem uma preposição, significa dizer que você necessariamente precisa de um objeto indireto. Mas quem dá algo, você também tem um objeto aqui, só que um objeto que não precisa da preposição. Então, o verbo dar é o verbo bitransitivo, por quê? Porque quem dá algo, nesse caso, o quê? Comida, e a alguém. A quem? A mim. Só que você não vai dizer dê a mim. Do ponto de vista gramatical, não existe essa colocação, né? Você deve fazer o uso do pronome oblíquo me. E outra coisa, da maneira como foi construído aqui, se você for estritamente pelo ponto de vista gramatical, está incorreto, porque aqui ele está começando uma frase com pronome pessoal oblíquo. E a gente sabe que começar frase com próclise, do ponto de vista gramatical, é reprovável, né? A gente não deve utilizar. Então, esse me aqui, na verdade, não deveria estar aqui. Deveria ser de-me comida. O correto é me de mesmo. Eu vou te dar uma nota. Show. Eu vou recorrigir sua prova. Mas vamos lá. Então, olha, o verbo de ligação, o verbo ser, e o verbo dar, o verbo bitransitivo. Beleza? Deixa eu colocar aqui, né? Verbo bitransitivo. Ai, como eu adoro quando a apostila diz. Pronto, vamos lá. Então, nesse caso, o bitransitivo é o verbo dar. E ser, respectivamente. Tranquilo? Então, vamos lá. O verbo de ligação... não, desculpa, é porque eu coloquei isso aqui na segunda parte, né? Deixa eu colocar aqui o verbo ser, que na verdade é da... Aqui. O verbo bitransitivo presente na tire indica seus complementos. Dar com o objeto, deixa eu colocar assim, né? Objeto direto, comida, e indireto, me. Beleza? E o verbo ser como sendo o verbo de ligação. Terceira, que informações sobre John são introduzidas no primeiro quadro pela plataforma, pela forma verbal? Que ele é cartunista, não é assim?
e quem ele é, de fato, né? O nome dele e o fato dele ser cartunista, né? Então, vamos lá. Seu nome e sua profissão. Tranquilo? Cadê esse menino para reclamar da zoada do teclado? Tem um gago? Sim, tem um gago. Tem um gago. Vamos lá. Certo. E tem um gato, né? Eu estava na ideia de que era outro verbo. Seu nome, sua profissão e possui um gato. Um gago. Deixa eu só subir isso aqui um pouquinho para não ficar... Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto, então vamos lá. Então, olha só. Aqui é só a construção, né, de conceito, né, a ideia do sujeito, do verbo, do predicativo, do sujeito. Vamos lá para a quarta questão. De quarta a sexta questão. What? Foi bom, gente. A Bixby aqui deu uma enlouquecida. Não, Bixby, eu não estou lhe chamando não, coração. Se desligue. Foi mal. Tá igual o Siri. Vamos lá. Então, olha só. Você me acha a mais linda de todas? Você sempre pergunta isso. Você me acha ou não mais bonita que a Branca de Neve? Tá legal, eu respondo. Sinceridade é uma coisa perigosa. Não, cara, não usa smart home, não. Vamos lá. Quarta, na tira não se explicita a resposta do espelho à pergunta. É possível inferir, em virtude do contexto, essa resposta? Se sim ou se não, justifique. Dá para identificar? Óbvio, né? Se o espelho foi quebrado, ele foi quebrado por alguém. Né? E dado o contexto, né, de construção da narrativa aí, provavelmente foi ela que estava perguntando a ele, né? E aí é fazendo óbvio, uma referência óbvia, né? As histórias Branca de Neve, né? Fazendo história aí a um dos clássicos da literatura infanto-juvenil e fazendo, óbvio, uma piada, né, com o que seria a sinceridade, né? Até mesmo porque a gente tem a ideia da bruxa como sendo uma mulher feia, né? E aí você tem o reforço dessa ideia, até mesmo pelo desenho do quadro, muito mal feito, né? O desenho dela e tal, uma coisa rabugenta até, de certa forma. E aí você consegue perceber que essa sinceridade dele se referiu a quê? Ela não é de bonita, ela não tem nada, né? Então, não se explicita a resposta do espelho à pergunta. Mas é possível inferir diante do contexto? Sim, pois a bruxa possui, não possui dotes físicos visíveis no desenho, o que engendrou uma resposta do espelho negativa e a consequente ira da bruxa e a quebra do espelho. Vou aqui só um pouquinho a letra para caber no espaço. Rufus, que botei, né? Aí ela era bonita no começo, no final do filme ficou parecendo, vixe. Cíntia tá demais hoje. Ó, destaque no verbete a acepção mais adequada ao contexto da tira. Rodolfo, o que é acepção? Significado, tá?
Então, do verbo achar, que vem do latim do vulgar afflare, que é um verbo transitivo direto, tá? As abreviações aqui. Encontrar por acaso ou procurando, deparar com, considerar, julgar, obter, conseguir, estar, encontrar-se, situar-se. Compare os dois períodos. Você me acha a mais linda de todas? E 2, você acha que eu sou a mais linda de todas? Classifique os períodos 1 e 2 e justifique sua resposta. Rodolfo, não entendi essa ideia de classificação. Quando ele fala em classificar período, você vai classificar o período em relação à quantidade de orações que ele possui. Então, o período pode ser simples ou pode ser composto. Ele pode ter uma única oração, uma oração absoluta, ou ele pode ter mais de uma oração. Pode ser um período composto. E aí, sendo um período composto, aí surge toda aquela situação de orações coordenadas e subordinadas que vocês estudaram lá no 8º e 9º ano, certo? Então, nesse caso, qual seria a classificação aqui do primeiro período? Primeira coisa, e pelo amor de J. Cristo, sempre comece a análise de um período pela contagem dos verbos, tá bom? Lembrando, Rodolfo, o que é o período? O período é uma informação completa até um sinal de pontuação. Então, no caso, até um ponto final, uma exclamação, uma interrogação, tá bom? A oração, o que é? A oração é um tipo de período que contém uma frase verbal. Aliás, só é período se tiver oração. Então, você tem que ter pelo menos um verbo ali para você poder ter um período. Então, quando você olha para cá, você me acha a mais linda de todas, a primeira coisa que você tem que procurar é a palavra que indica ação ou estado, tá? E aí tanto faz ser nocional ou não nocional, beleza? Se tiver uma palavra que representa uma ação ou um estado, ali você pode considerar que seu período existe, e se tiver mais de uma, né, independente de qual seja o verbo, pode ser composto. Mas vamos lá. Então, ó, você me acha a mais linda de todas? Então, nesse caso aqui, o verbo achar, vamos mudar ele de cor, colocar ele em vermelho aqui, é o verbo da nossa construção. Tranquilo? Vou colocar ele em negrito para ficar mais fácil de ver. Deixa eu ampliar aqui, né? Então, aqui você tem o verbo achar como sendo o seu verbo. E aí é preciso vocês lembrarem o seguinte: qual foi a classificação que ele deu aqui? Ó? Verbo transitivo direto. Quem acha, acha algo ou acha alguém, não é assim? Então, acha. E aí aqui você tem uma pequena mudança de regência, né? Que é no sentido de achar o que, achar quem, o que, né? Nesse sentido, achar a quem, o que. Então você acha quem? A mim, né? A mais linda de todas? Preste atenção. Esse verbo aqui é o único da construção. Você só tem um verbo. Então, o primeiro aqui, simples. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. O primeiro. Deixa eu colocar do jeito certo. Assim. Um é simples. Oxe. Um é simples, pois contém um único verbo. Ponto. No caso 2, você acha que sou a mais linda de todas? Então, não é a mesma coisa? Talvez seja a mesma coisa do ponto de vista semântico, tá? Em relação à interpretação, à compreensão, à mensagem que está sendo passada. Mas do ponto de vista sintático, não é. Esse período é simples, só tem uma forma verbal. Se você olhar aqui, você tem duas formas verbais. Você tem o verbo achar e você tem o verbo ser. E você tem o verbo ser. Esse que sou a mais linda de todas, isso aqui é uma oração adjetiva. Desculpa, é uma oração substantiva. Você acha isto, né? A gente vai estudar depois disso aqui. Começar a estudar os períodos simples e compostos, e aí a gente vai estudar lá nas orações subordinadas, nos períodos compostos, as orações subordinadas substantivas. A gente começa por elas. Você pode dizer assim, você acha isto, né? Isso aqui funciona como se fosse um objeto do verbo achar. Acha o quê? Acha isto. Então, essa construção aqui tem dois verbos. Se tem dois verbos, significa dizer que o seu período é composto. Um verbo só, período simples. 2 é composto. Vírgula. 2 possui dois verbos. Achar e ser. Tranquilo?
Vamos lá. A reescrita do enunciado 2 mantém ou altera o sentido do enunciado original? Você me acha a mais linda de todas ou você acha que eu sou a mais linda de todas? Em termos de sentido, mesma coisa. Aqui é uma questão de sintaxe, certo? Então, o sentido é mantido. Ele colocou como se fosse a letra C. Deixa eu colocar aqui. O sentido é mantido. Embora a sintaxe do período tenha mudado. Eu ia colocar aqui, passamos a ter no segundo, na segunda oração, temos uma oração subordinada. Aqui eu estou completando, tá? Até a ideia de mudar a sintaxe e a semântica já era. Isso vocês poderiam responder. Isso aqui eu estou só adicionando, que a gente ainda vai ver, mas já ajuda a gente a antecipar algumas coisas que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, temos uma oração subordinada substantiva. Certo? No caso, temos uma nova função sintática dentro da construção. A semântica é a mesma? Basicamente, sim. A sintaxe é a mesma? Não, a sintaxe não é, tá bom? A construção é diferente. Fofos, até aqui, tranquilo e favorável? E aí? Sim ou não? Posso continuar? Oração subordinada. Eu falei alguma coisa, Cíntia? Eu falei coordenada, foi? Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Aí já que você já colocou aí, coloca completa, né? Objetiva. É direto ou indireta? Cadê a frase? Objetiva direta. Já que o verbo é transitivo direto, né? Aí ela funciona como se fosse o objeto direto do verbo. Mas a gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Então, vamos nós. Classifique sintaticamente os termos destacados. Você me acha a mais linda de todas. Então, preste atenção. Classificação sintática não é a mesma coisa que classificação semântica. Morfológica, desculpa. Rodolfo, qual é a diferença? Quando eu estiver falando em morfologia, quando vocês pegarem uma questão, alguma coisa nesse sentido, que se referir a morfologia, você está se referindo às classes de palavras. Substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, adjetivos, numerais, verbos, advérbios, interjeições. Acho que eu repeti alguma coisa aqui, né? Preposições, conjunções, verbos, advérbios, substantivos, adjetivos, pronomes. Contei errado 2 vezes. Substantivos, aí os termos ligados a ele, né? Adjetivos, numerais, artigos, advérbios, verbos, preposições, conjunções, interjeições, e tá faltando um aqui, qual é? Me fugiu. Eu lembro já. É porque normalmente eu conto os 10 e hoje me fugiu um. Mas, enfim, se eu estiver falando em morfologia, eu estou falando nas classes de palavras, beleza? Se eu estiver falando em sintaxe, eu estou dizendo o que é que essas palavras fazem em um determinado contexto. Então, o substantivo é a classe de palavra. Agora, o substantivo, em alguns contextos, pode ser um objeto, pode ser um aposto, pode ser um sujeito, ou núcleo do sujeito. Então, por exemplo, Rodolfo comprou um carro. Rodolfo, nesse caso, está como sujeito. Beleza? Todos nós, vírgula, Rodolfo, vírgula, estamos prestando atenção na aula. Esse Rodolfo que eu coloquei entre as vírgulas é um aposto. Então, a mesma palavra, que pertence à mesma classe, eu não mudei a classe dela, num contexto diferente, numa construção diferente, mudou a função sintática, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele está pedindo para você classificar sintaticamente, ou seja,
dentro da construção de cada uma dessas frases, eu quero saber exatamente o que é que essas palavras que eu pedi estão fazendo, beleza? Então, nesse caso, você, qual é a função sintática de você? Você me acha a mais linda de todas? Lembrem, o básico é começar, sujeito e predicado, de quem eu estou falando e o que eu estou falando. De quem é que eu estou falando? Não é do você? Então, a função de você é de sujeito, né? Beleza? Vamos lá. O me funciona como o quê? Acha a quem. Lembra que eu falei de você ter... acha quem, na verdade, né? Lembra que eu falei aqui de função do objeto, né? Você acha quem? A mim. Qual é a função desse objeto? Porque eu sei que é objeto. Está completando, né? Objeto indireto. E o acha mais linda de todas é o quê? Se ali é objeto direto, esse é objeto indireto. Esse caso aqui, Cíntia aqui respondeu, é uma situação em que, na verdade, o verbo, de fato, ele tem um objeto direto, tá? Só que a construção é uma construção que vinha de uma oração subordinada adverbial, ou uma oração subordinada substantiva, né? Como se você tivesse reduzido. Eu não vou entrar nisso agora, mas a flexão desse verbo aqui, achar, eu vou voltar para cá. Ó. Ele é de verbo transitivo, tá vendo? Né? Então, é no sentido de achar o quê? E cadê aqui? Passei o exercício. Essa construção aqui, na verdade, é uma construção de voz reflexiva. Né? De voz reflexiva, não. É a pronominal que Felipe perguntou. Né? Você está usando um pronome como sendo um dos elementos da construção. Só um minuto. Então, olha, na verdade, o achar, né, tem como objeto o me. Tá certo? A mais linda de todas acaba também sendo o objeto dessa construção. Mas aqui é como se você tivesse duas orações, né? Então é como se eu tivesse transformado essas duas orações em uma só. E aí é como se eu tivesse dois objetos para um verbo só, mas não é, porque como vinham de duas orações, eu tinha dois verbos e cada um deles tinha um objeto. O objeto era o me e o outro era o mais lindo de todas. Não se preocupa com isso agora, porque assim, quando a gente falar de períodos simples e compostos, que acho que é o próximo assunto, quando a gente falar disso, a gente vai fazer alguns exercícios em que vocês vão ter que transformar dois períodos simples em um período composto. E aí, esse tipo de construção vai aparecer, em que você tem que eliminar um dos verbos por uma questão de coesão textual. Tá bom? Mas estou antecipando aqui para vocês que esse verbo achar aqui, inclusive, ele não tem uma mudança de regência, ele não fica mudando de verbo transitivo para verbo intransitivo, ou verbo transitivo direto para transitivo direto, beleza? Ele não faz ele não sofre essas alterações, tá bom? E no caso do verbo achar, se você tem um objeto direto, o que foi que a gente viu? Né? O objeto, na verdade, acompanha a classificação do verbo. Então, se o seu objeto é direto, necessariamente seu verbo vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Rodolfo, mas não dá para eu ter um verbo transitivo direto e ter um objeto indireto? Não. Se o seu verbo é transitivo direto, obrigatoriamente seu objeto é direto. Se o seu verbo é transitivo indireto, obrigatoriamente seu objeto é indireto. E se seu verbo é bitransitivo, ele tem que ter os dois objetos. Mas o objeto sempre acompanha a classificação do verbo. Tá bom? Fofos, até esse ponto aqui, tá tranquilo? Posso continuar? Olha, eu acabei de falar isso no segundo ano, vou falar aqui também. Eu estou com uma leve desconfiança que a maior parte de vocês está abrindo o celular, deixa no canto assim, aí senta e vai jogar videogame. Aí quando eu falo, e aí, beleza? Aí corre, aí pega o celular e responde. Né? Eu vou começar a chamar... Ah, eu descobri, não foi, Arlen? Vou começar a chamar pela mãe de vocês agora. Vou dizer assim, dona fulana. Aí ela vai ter que... aí ela vai correr dentro do quarto, aí vai ver o que é que está acontecendo, né? Então vamos lá. Não ria não, Felipe, você sabe o que eu faço. Então olha só.
Classifique sintaticamente os termos destacados. Eu sou a mais linda de todas. Então, vamos lá. Eu é de quem eu estou falando, não é assim? Então, aqui eu acredito que não tem mais por que ter dúvida. Eu vai ser o meu sujeito. Sou. Eu falei para vocês, né? Esse 3 ficou fora do lugar, né? Eu acho que quando eu mexi aqui saiu do lugar, mas sim, era aqui. Assim. Acho que é isso, né? E isso aqui vem aqui para baixo. Pronto, tá certo agora. Então, olha só. O eu é o sujeito simples. O sou. Só mais uma coisa. Ele colocou sujeito simples aqui, mas vamos lembrar, né? Sujeito simples porque só tem um núcleo. Tá bom? No caso do verbo ser, a gente já falou, o verbo ser é um verbo de ligação. Ele é chamado dessa forma porque o propósito dele ali não é construir uma noção de ação. Tá? Na verdade, a ideia dele ali é estabelecer uma ligação entre o sujeito e o predicado, e especificamente o predicativo que está ali naquela construção de predicado nominal. Então, ele não é verbo transitivo ou intransitivo ou bitransitivo. Por quê? Porque ele não é um verbo que indica ação. Ele é necessariamente um verbo nocional, né? Ou não nocional, um verbo de ligação, tá bom? E a mais linda de todas. A mais linda de todas não é a informação que eu estou ligando aqui ao sujeito. Então, lembra, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, tá certo? Você tem que ter no predicado nominal, no predicado em que você tem um verbo de ligação, você necessariamente tem que ter ali um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito que está lá no predicado, mas está ligada ao sujeito, tá bom? Então, nesse caso aqui, predicativo do sujeito, não tem nem o que discutir, ok? Fofinhos, até esse ponto aqui, que eu falei, que não corrigi praticamente nada, né? Mas até esse ponto aqui, tá de boa? Sim, aí, só para terminar esse item, né? A qual palavra linda se relaciona e qual é a função sintática dessa palavra? Vamos lá. Em ele diz assim, você me acha a mais linda de todas? Esse linda está ligada a quem? O que, é que vocês marcaram aí? Porque perceba que aí ele não está falando, né? Ela não está falando necessariamente dela, né? Eu estava procurando um outro negócio aqui. Não achei não. Então vamos lá. Cadê a frase? Aqui, ó. Você me acha a mais linda de todas? Qual é o predicativo? A mais linda. Beleza. Então tá ligado ao predicativo. Tá certo. Então olha só. Cadê aqui a questão? Perdi. Aqui. Então em a qual palavra linda se relaciona? Nesse caso, cadê a frase? Aqui. Linda. Cuidado, Cíntia, porque na verdade é assim, ó. Quando ela diz assim, você me acha a mais linda de todas, é como se ele tivesse ligado a esse A aqui. Porque, assim, a mais linda, né? Não, peraí, que eu estou falando besteira aqui. Não, a expressão a mais linda de todas, na verdade, está ligada ao objeto do verbo, né? Ao me. Porque eu estou fazendo. Deixa eu fechar aqui. Deu um erro no meu PDF aqui, vocês estão me vendo? Tá, eu acho que foi só meu PDF aqui que deu uma pequena falha, peraí. Tá, mas aí já dá pra gente, já dá pra gente continuar aqui. No caso
Travou mesmo. Então, no caso aqui, ele estaria ligado ao objeto do verbo, né? Deixa eu só fechar aqui o meu... Deixa eu parar a apresentação aqui e me colocar na tela. Pronto, vocês estão me vendo, né? Estão me vendo e me ouvindo? Pronto. Então, foi o Adobe que deu pau aqui. A expressão lá linda, na verdade, está ali ligada ao objeto. Você acha a mim, né? Ou você me acha. A mais linda de todas é o que a gente chama de predicativo do objeto. Está ligada ao objeto do verbo, no caso ao me. É uma característica desse me. Rodolfo, mas então quer dizer que eu não tenho só o predicativo do sujeito, eu também tenho o predicativo do objeto? Foi como eu mostrei na aula passada. Esse predicativo é chamado de objeto por quê? Porque ele está caracterizando o objeto do verbo, seja ele direto ou indireto, mas ele está caracterizando o objeto do verbo, e não mais o sujeito. Se fosse o sujeito, necessariamente o seu predicado teria que ser um predicado nominal, o que significa dizer que você não teria um predicado... aliás, você poderia ter um predicativo do sujeito em um predicado verbal, mas naquela construção lá você já tinha um verbo que era um verbo transitivo, certo? Então, naquele contexto ali, aquela expressão está ligada ao objeto dele. A gente vai ver outros exemplos depois, em que você tem, e na verdade eu expliquei semana passada, mas a gente vai ver na correção, que tem a possibilidade de você ligar um predicativo, tanto ao objeto do verbo, em um predicado verbal, como ao objeto ao sujeito, né, ao núcleo do sujeito. Em todos os dois casos, você tem um predicado verbo nominal, ou seja, um predicado que tem um verbo como núcleo, né, no caso um verbo nocional, que pode ser transitivo, intransitivo, transitivo direto ou indireto, e você tem o predicativo do sujeito, que pode estar ligado ao objeto do verbo, e aí ele funciona como predicativo do objeto, ou pode estar ligado ao predicativo do sujeito, pode estar ligado ao sujeito, né, nesse caso assim, pode estar ligado ao sujeito, então ele estaria funcionando como predicativo do sujeito. Tranquilo? Fofos, até esse ponto aqui, tá tranquilo? Tô olhando para cá porque eu tô vendo o chat, viu? Então tá, eu disse que, como eu disse, eu vou marcar uma outra aula, provavelmente para sexta tarde. Eu vou só definir o horário aqui ainda. Não tendo objeto o quê, Cíntia? Entenda, se eu construir um seguinte exemplo, deixa eu abrir aqui um documento só para explicar isso aqui para você. Vocês estão vendo um documento do Word aberto aí? Pronto, então assim, colocar a seguinte frase. Rodolfo comprou um carro novo / feliz. Preste atenção que, por mais que você tenha o adjetivo novo e o adjetivo feliz, nesse contexto, nós não temos como colocar os dois adjetivos ligados a um elemento ou outro dentro do contexto. Pela própria construção de sentido da frase, novo e feliz se referem a coisas bem específicas, não é verdade? Então, por exemplo, eu não posso dizer que Rodolfo é novo. Não nesse contexto aqui, da maneira que eu construí, eu não posso dizer que esse novo está ligado a Rodolfo. Posso. Se você parar para prestar, para observar aqui com bastante cuidado, você vai ver que esse novo necessariamente está ligado a quem? Está ligado a carro, concorda? E se eu disser que Rodolfo comprou um carro feliz, eu percebo que esse feliz não pode estar ligado a carro. O carro não tem essa demonstração de emoções. Carro é um objeto inanimado. Então, esse feliz necessariamente é ligado a alguém que tem ânimo. No caso, Rodolfo. Então, esse novo aqui, ele necessariamente está ligado ao objeto do verbo comprar, concorda? Porque a gente sabe que o verbo comprar é um verbo transitivo, consequentemente, ele tem um objeto aqui, ó, direto.
assim? E aí, independentemente de ser objeto direto ou indireto, a questão é, esse adjetivo está ligado ao objeto. Então, novo, que está ligado a carro, é o adjetivo do objeto, só que a função sintática, nesse caso, é a função de predicativo do objeto. Joia? Feliz também é um predicativo, só que não está ligado mais ao objeto, um carro. Deixa eu até sublinhar aqui para ficar mais fácil para vocês verem, né? Passar a barrinha aqui. Ele não está, novo está ligado a carro. Agora, feliz não pode estar ligado a carro. Feliz tem que estar ligado a quem? Feliz tem que estar ligado a Rodolfo. Então, nesse caso, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, repetindo, quando você tem um predicado cujo verbo é um verbo transitivo, então você pode ter o verbo, você pode ter o objeto caracterizado por um adjetivo aqui, como é o caso de novo, e aí esse adjetivo que caracteriza o objeto é um predicativo do objeto, ou você pode ter um predicativo que está ligado ao sujeito, né? Você tem um adjetivo aqui funcionando como predicativo, só que ligado ao sujeito, não ao objeto do verbo. Então, significa dizer que ele é um predicativo do sujeito. Rodolfinho, um predicado verbal? É, um predicado verbal. Aí, na verdade, não vai ser mais verbal, vai ser verbo nominal, porque tem um verbo e um nome como sendo núcleos. Tá ok? Cíntia, deu para entender? E aos demais que não perguntaram? Tranquilo e favorável agora? Pode pegar o celular, Cíntia. Então, olha só, eu vou marcar essa aula, essa próxima aula para, acho que sexta-feira à tarde. Eu só preciso definir o horário direitinho e lanço para vocês lá no Meet, tá? E lanço nos grupos também para compartilhar o link da reunião. E aí eu quero terminar essa correção, porque eu preciso terminar essa correção. Não vou pular, não vou mandar gabarito para vocês. Vou terminar essa correção e vou ver se consigo iniciar o próximo assunto, tá bom? Se der tempo. Tanto que eu quero ver se eu marco uma aula por dia, só para não ficar com 4 aulas na sexta-feira à tarde, porque aí eu marcando uma aula eu consigo me estender mais tempo, tá ok? Fofinhos, alguma pergunta, alguma dúvida, sugestões, superchats? Tá tudo ok? Corre, pega o celular, minha gente. Responde para encerrar a aula. Tanto quero um gameplay. Já fiz pré-ordem disso. Então, olha só. Fofinhos, abraço, Final Fantasy 12 eu já zerei 2 vezes. Então, saudades do tio. Valeu, falou, até mais.